Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, vamos nos colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia na página 90 do Antigo Testamento, da Bíblia do Culto, em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 20, 21 e 22. Êxodo capítulo 13, versículo 20, 21 e 22, que diz assim, eu vou ler o 20, os irmãos lêem o 21, depois eu leio o 22, que diz assim, assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos muito felizes porque estamos na presença de Deus hoje. O testemunho da irmã Adriana, né, irmã Adriana, que acabou de dar aqui, que a irmã continue firme na presença do Senhor aqui e com certeza sempre nós estaremos de braços abertos, né, para ajudar uns aos outros em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje nós estamos em um culto de adoração a Deus e lemos essa passagem que Deus nos concedeu nesta noite de Êxodo, capítulo 13, do versículo 20 ao 22, que fala sobre as bênçãos de Deus no deserto, a bênção da direção de Deus, de ser guiado por Deus. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a maioria vai responder e realmente vai ser uma resposta positiva. Você já experimentou a direção de Deus? Eu tenho certeza que aqui nós temos homens e mulheres de Deus que responderão que sim, que já experimentaram a direção de Deus. Como seria, meu irmão e minha irmã, se todas as pessoas que se dizem de Deus, homens e mulheres de Deus, que servem a Deus, como seria a vida delas se realmente elas andassem na direção de Deus? Como seria? Nós temos coragem de deixar Deus direcionar a nossa vida? Como seria a vida dessas pessoas se elas realmente deixasse Deus dar direção para a vida delas, Deus realmente guiar elas, Deus realmente conduzir elas? Como seria diferente? Muitas tragédias que nós temos hoje, nós não teríamos. Muitas pessoas que passam dessa vida para outra vida, ou seja, morrem nessa vida, talvez não morressem nesse tempo, mas teriam um tempo de vida maior, porque estariam na direção de Deus. Aleluia! Então, meu irmão e minha irmã, está na direção de Deus, traz bênçãos dos céus. Está na direção de Deus, traz benefícios para aqueles que estão na direção. Está na direção de Deus significa que nós não estamos no controle. Quem está no controle é Deus. Quem é que está no controle da sua vida, meu irmão, minha irmã? Quem é que conduz a sua vida? Quem é que conduz a sua decisão? Quem é que faz o seu caminho? Ou seja, será que é você que acorda de manhã e diz o que você vai fazer da sua vida? Ou você já entregou a sua vida nas mãos de Deus?
O Senhor Jesus, Ele não quer pessoas que conduzam por si mesmas, porque quem se conduz por si mesmo já não precisa de Deus, está falando com atitude assim: eu não preciso de Deus. Mas todo aquele que se coloca na disposição de Deus, submisso à presença de Deus, submisso, obediente, ele está dizendo assim: eu preciso de Deus na minha vida, sem o Senhor eu não posso nada. Foi isso que Pedro falou certa vez. Muitas pessoas estavam ouvindo Jesus pregar, Jesus ensinar. Aí Jesus começou a falar algumas palavras pesadas para eles, e eles não aceitaram a palavra do Senhor e foram saindo pela sua própria direção, foram indo embora pela sua própria vontade. E aí Jesus chega para Pedro e diz assim: vocês também não querem ir? Mas Pedro diz assim: para onde iremos? Nós, se só tu tens palavras de vida eterna. O que Pedro estava falando era o seguinte: eu não posso dirigir a minha vida. Como que eu vou dirigir a minha vida se só o Senhor tem este poder de guiar-me? Então, meu irmão e minha irmã, será que você tem colocado Deus na direção da sua vida, nas tuas decisões? Será que realmente você tem confiado na disposição de Deus em te ajudar? Pedro entregou a vida dele nas mãos do Senhor. E às vezes nós, que se dissemos de Deus, nós não queremos colocar a nossa vida nas mãos dele. Mas é necessário que nós coloquemos. E quando nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor, isso não é em vão. Essa disposição, essa obediência, ela não é em vão. Tem muitas pessoas que pensam que quando colocarem a vida delas na direção de Deus, elas vão perder. E aí elas pensam que vão perder. Mas Jesus está dizendo nesta noite que quem coloca a vida dele na direção de Deus não vai perder nada. Tem muitas pessoas que colocam muitas barreiras e pensam que vão perder. E aí Jesus diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, vai perder. Então, se você quer sair da direção de Deus, saiba que você vai perder a sua vida, porque é assim que diz a palavra de Deus: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a própria vida, vai perder os benefícios de Deus nessa terra. Será que vale a pena sair da direção de Deus? Será que vale a pena perder a presença do Deus Todo-Poderoso? O Senhor Jesus diz assim: quem não deixar casa, pai, mãe, irmão, marido, mulher, por amor a mim, não é digno de mim. Então, quem sai da direção de Deus, colocando culpa em A e em B, é porque não está na direção certa. Quem está na direção realmente de Deus, ele não olha nem à direita, ele não olha à esquerda, ele não olha atrás, ele vai seguindo adiante, ele vai caminhando, marchando, mas ele não desiste da caminhada.
Será que você tem pensado em desistir da caminhada? Se você tem pensado em desistir, o Senhor Jesus está dizendo nesta noite: eu não tenho prazer naquele que põe a mão no arado e olha para trás. O Senhor, Ele não quer que você olhe para trás. Ele não quer que você olhe para o seu passado. Ele não quer que você olhe para trás. Ele não quer que você olhe para baixo. Olhe para o alto. Olhe para Ele, porque é dele que vem a direção certa. Aonde você tem procurado direção? Será que você tem procurado conselho em quem não tem conselho? Será que você tem procurado palavra em quem não tem palavra? Saiba que as pessoas no mundo, elas estão sem Deus, elas estão sem salvação. E quando você vai procurar uma direção naquele que não tem direção, você vai cair. E o Senhor não quer que você caia. Como um cego guiará outro cego. Não tem como. Mas o Senhor, Ele quer abrir a sua visão hoje nesta noite. Ele está aqui para quem quer ver. Então veja a glória de Deus. Veja a direção de Deus para a sua vida. E a direção de Deus é quando Ele vai na frente. Quem está na frente da sua igreja? Quem está na frente da sua casa? Quem está na frente da sua vida? É você ou é Deus? Deixa Deus entrar na frente, deixa Ele ir adiante. Ele quer estar na frente, não passe na frente. Deixa Ele ir na frente. Ele quer estar na frente. E quando Ele está na frente, Ele estava na frente do povo de Israel. E quando Ele está na frente, há uma coluna de nuvem. Você pode estar no deserto. O deserto é provação. O deserto é problema. O deserto é decepção. É o sol forte do meio-dia na sua cabeça. Mas quando você está na direção de Deus, em meio ao problema, em meio à decepção, em meio às tribulações da vida, a nuvem do céu aparece. A nuvem aparece para quê? Para te guiar. Então a primeira bênção que nós vemos aqui é quando você deixa Deus guiar a sua vida, você não vai se perder. O deserto pode ser imenso, pode ser grande, mas a direção certa, você não vai se perder, porque quem está na frente é o Senhor que guia. A nuvem de Deus vai na frente da sua vida. A nuvem de Deus está te guiando. A nuvem de Deus quer te conduzir. Ela vai ser a direção. Aonde ela apontar, você vai. Então caminhe, marche, trilhe, não pare, continue, avance, vai adiante. E às vezes chega a noite. A noite é quando a gente não tem visão. Aí às vezes quando nós não estamos vendo nada, talvez a gente vai procurar consultar uma pessoa ou outra. Na maioria das vezes a gente não procura o conselho com a pessoa certa. E aí vem o erro. Mas quando você está na direção de Deus, pode acontecer que você não enxergue, mas quando você dá conta, há um fogo que ilumina, ou seja, uma luz que clareia. E a luz de Deus, ela clareia. Ela apresenta aquilo que não era apresentado. Ela mostra o problema que nós não conseguíamos ver. A luz de Deus vem para tirar todo o engano da nossa vida. Se você está talvez
perturbado, a luz de Deus hoje vem à frente para iluminar, ou seja, para fazer de você uma pessoa abençoada. Qual é a bênção que você está precisando? A luz de Deus vai clarear. Deus vai clarear. Aquilo que está oculto, escuro, difícil, Deus vai iluminando. E olha o versículo 21. O Senhor ia adiante aí na frente. De dia, quando era de dia, ele estava numa coluna de nuvem para os guiar. Ele é o guia. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Então ele ilumina o nosso caminho. E o Senhor, ele está iluminando o nosso caminho. Não saia da luz de Deus. Não troque a luz pelo escuro. Não troque a direção pela falta de controle do Senhor. E quando a gente, primeiro, deixa a escravidão, porque o pessoal aqui, o povo de Deus estava saindo da onde? Do Egito, da escravidão. Ou seja, o Egito é o mundo. Quando a gente está saindo do mundo, há muito problema, muito entrave, há muita batalha, muita peleja. Mas o Senhor no deserto, que é lugar de tribulação, Ele envia o seu comando para não nos deixar perecer, para não nos deixar perder. E o comando de Deus aqui é o guia, a nuvem que guia, que dirige, e é o fogo que ilumina. Receba o fogo de Deus. O fogo de Deus é para iluminar a sua vida. Talvez você esteja confuso, perturbado, mas a luz de Deus não deixa confusão, não deixa perturbação. Então a luz de Deus, ela tira toda a dúvida e ela acompanha até o fim. Veja bem, o 22. Nunca tirou de diante da face do povo, nunca, nem a nuvem e nem o fogo. Então Deus nunca vai abandonar. Tem muitas pessoas reclamando, dizendo que Deus abandonou, mas não foi Deus, são as pessoas que abandonam a Deus. São as pessoas que desobedecem e saem da direção de Deus. Mas hoje Deus está te chamando para voltar para a direção dEle. Ele quer nos guiar. Então vamos nos deixar ser guiados por Deus. E não por aquilo que pensamos. E não por outras pessoas. E não por, como o apóstolo Paulo fala, ventos de doutrina. Então, irmãos, essa é a palavra que nós deixamos aqui em nome de Jesus para todos os irmãos, para nós. Deus, então, Ele nos concede essas 3 bênçãos: a liberdade do pecado, do Egito, do mundo, livres. Livre estou, como diz o hino. Depois, um guia, Ele nos dirige, Ele guia o nosso caminho, nós não vamos nos perder. No final nós vamos ganhar. Essa é a promessa. E por fim, a iluminação. Pode estar tudo escuro, mas a luz de Deus, ela não nos deixa cair. Ela não nos deixa se perder. Ela vai seguindo na frente e iluminando a nossa estrada. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu passo a palavra agora de novo.